Que alegria estar aqui mais uma vez com você no programa Tempo de Recomeçar. Hoje, neste sábado tão lindo, dia 16 de dezembro de 2023. É uma alegria, é uma satisfação muito grande saber que você está conosco no programa Tempo de Recomeçar. Muito obrigada pela sua sintonia, pela sua parceria neste momento de oração. Então, invoquemos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glórias a vós, Senhor. A volta de Elias. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: sim, Elias vem e porá tudo em ordem. E eu vos digo mais: Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, vieram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que lhes havia falado de João Batista. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, uma leitura breve, super breve, porém, que traz tantas informações que nós ficamos assim até meio que embaralhados ou até encabulados de tanta coisa que nos foi passada em apenas pouquíssimos versículos, apenas os versículos de 10 a 13. Mas Jesus estava falando para nós aqui em relação aos grandes profetas, àqueles que haveriam de vir e falar do Messias para nós, aqueles que haveriam de vir e nos preparar para a chegada de Jesus. Aqueles profetas que haveriam de vir para nos dar força, nos dar ânimo, para continuarmos a missão de Jesus. E aqui vocês perceberam, nós percebemos que a indagação a Jesus já vem através dos escribas. Os escribas falaram, mas por quê? Os escribas, a palavra dos escribas tinha uma força muito grande, porque eles eram letrados, eles eram, digamos, os mestres da lei. E hoje não é muito diferente. Hoje nós temos aqui a Sagrada Escritura, que contém toda a verdade, inclusive em consonância com a ciência, e no entanto muitos ainda questionam: por que isso, por que aquilo? Muita coisa, quando entra na esfera espiritualidade, aí sim não tem explicação. Aí existe discernimento. É um campo que exige sabedoria. Já não é um campo mais apenas para a inteligência intelectual, para a capacidade intelectual. Não, precisa também da capacidade intelectual, mas precisa muito da unção do Espírito Santo para de fato
esclarecer o que está escrito aqui. Então, quem nos revela, quem nos ensina é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo fala a um profeta aqui, fala a outro profeta ali, a outra, e nós vamos juntando tudo isso e vamos construindo a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento espiritual. Então, eu só quis abrir esse parêntese para nós compreendermos que os escribas estão aí também no nosso meio. Mas a palavra final não deve vir dos grandes mestres, dos grandes doutores, dos grandes PhDs, dos grandes cientistas. Contribui muito, mas não deve determinar. Porque nós temos a luz do Espírito Santo que nos conduz. E depois foi mencionado aqui no Evangelho a pessoa de Elias, que foi um grande profeta. Ele tinha uma palavra tão forte, tão poderosa, tão cheia de fogo, que quando ele falava, queimava como uma tocha. E outro detalhe, o profeta Elias foi arrebatado por Deus. Que coisa maravilhosa! Ele era um homem muito admirado, justamente por causa dos seus prodígios, por causa das suas profecias, por causa, vamos dizer, desse jeito peculiar de falar de Jesus. Mas, mesmo assim, não acreditaram em Elias. Que coisa triste, meus irmãos. Não acreditaram em Elias. Nós que estamos aqui na frente no século 21, passa pela nossa cabeça assim: nossa, eu queria ter conhecido esse profeta Elias. Mas imagina que tristeza se nós também não o reconhecêssemos. Que tristeza. Mas tudo isso é para servir de alerta para eu e para você. Fiquemos atentos aos profetas que o Senhor nos envia no dia a dia. Quais são os profetas que estão aí me auxiliando no processo da conversão? E aí, o próprio Jesus fala que o Filho do Homem também seria maltratado por eles, rejeitado por eles, perseguido por eles. Mas aí Jesus estava falando de João Batista, aquele que haveria de vir e preparar os caminhos do Senhor. Então, aqui numa pequeníssima leitura, nós vimos a figura de 3 grandes profetas: Jesus, Elias e João Batista. Que coisa maravilhosa! Todos deram a vida, o sangue, para conduzir o povo à eternidade, à salvação eterna. A fala era a mesma: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Abra-se ao Espírito, abra-se à conversão, abra-se ao amor. O teor da palavra, da profecia era a mesma. E para finalizar este momento de meditação e oração, amanhã acenderemos a 3ª vela do Advento, que é aquela cor
rosada, é róseo. Nem é rosa, é uma cor diferente, mas para expressar a alegria. Quer dizer que já estamos nos aproximando do grande dia de Natal, do nascimento de Jesus. E esta é a nossa verdadeira alegria. Muita coisa nesta terra é muito bom, é muito prazeroso, mas o que nos dá, o que nos proporciona alegria verdadeira, o que nos proporciona a paz interior verdadeira é Jesus. E por Ele é que nós estamos aqui. Estamos também no dia de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, grande profeta, grande missionária. Além de falar de Jesus, ela trouxe Jesus no seu ventre, ela viveu Jesus. Nosso modelo, nossa inspiração. Então, coloquemos aqui no altar do Senhor todas aquelas pessoas que ainda estão na fase do questionamento, da dúvida, estão lá na fase talvez até de perseguição aos profetas da atualidade. É por eles que nós queremos rezar no dia de hoje. E por aquelas pessoas que não têm essa alegria interior. O que é que está faltando para que essas pessoas sejam de fato alegres, felizes, satisfeitas com a vida que têm? São elas que nós queremos colocar aqui na nossa intenção. Sobre mim, sobre você, sobre todos os necessitados. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Amém.